Olá, queridos analistas de QA, bem-vindos de volta ao nosso curso de introdução a QA para jogos digitais. Agora a gente vai falar sobre os tipos de testes intermediários, né? Aqui a gente já vai começar a falar sobre uns testes que são um pouco mais complexos do que os que a gente viu na última aula. Trazem informações específicas, são usados em momentos específicos, né? Então não quer dizer que a gente vai usar eles todas as vezes, igual os que a gente viu nos básicos, tá? Mas são testes que as minhas equipes fizeram muito, a gente fez muito já isso nos últimos anos de experiência que a gente teve. Claro que pode ser muito dependente do trabalho que a gente faz, né? Então, a gente vai falar sobre alguns desses testes, mas tem testes que são mais específicos quando a gente está falando de um jogo multiplataforma, então depende muito, né, da área de atuação que a gente está falando sobre. Então eu vou dar algumas ferramentas e sugestões aqui para vocês estudarem sobre esses testes mais intermediários, para a gente poder ter uma cobertura um pouco maior, né? Começar a profissionalizar. Depois dos testes intermediários, a gente tem os que são mais avançados, que são de especialistas, né? A gente não vai cobrir sobre eles nesse curso, tá? Nessa introdução aqui que eu tenho feito para vocês, porque eles, por conta própria, são seus próprios cursos, né? São suas próprias introduções, assim. Vou falar um pouco sobre no fim, a última aula vai ser sobre isso, mas a gente vai falar aqui sobre os que são intermediários e a gente consegue utilizar no nosso dia a dia. Beleza? Então, vamos, sem mais muitas delongas, entrar aqui no primeiro deles, que é o teste de sistema. Então, o teste de sistema é um teste que é voltado para o sistema como um todo. A gente falou sobre componente, integração, regressão, né? A regressão como sendo testar funcionalidades antigas porque alterações aconteceram. O teste de sistema não é necessariamente isso. A gente vai ver o que ele é, mas ele é uma complexidade maior do que a da regressão. Então, o teste de sistema, a gente está falando sobre critérios gerais do sistema, né? A gente vai entrar para testar funcionalidades integradas ao nível do sistema. Então, isso quer dizer, a gente não está mais pensando numa regressão de passar por aquelas funcionalidades e ver se elas sofreram alguma alteração. Agora a gente vai testar tudo. A gente vai testar como que todas as integrações se integram entre si. Então a gente vai falar aqui sobre, a gente vai falar aqui sobre principalmente, né, a gente consegue dividir o teste de sistema em três específicos. O primeiro deles é o Golden Path, que é o que a gente vai falar sobre o sistema, a parte linear do sistema, a parte que o jogador, né, o caminho obrigatório que o jogador vai presenciar para assistir o fim do jogo, ir do começo ao fim. Tudo que o jogador precisa ver para terminar o jogo. Então, o Golden Path é um teste de sistema que é a integração dos sistemas todos, de todas as funcionalidades e componentes que são do começo ao fim do jogo. Só que na visão de obrigatoriedade de se acontecer. Isso quer dizer que aqui no Golden Path a gente não está testando outros modos de jogo ou quests secundárias ou achievements ou coisas desse tipo. A gente está testando literalmente a linha do começo ao fim de um jogo. O que o jogador precisa fazer exatamente, obrigatoriamente, em sequência, para ver o final do jogo. Então, essa integração entre o começo e o fim é o que o teste de sistema para jogos, tá? Diferente de software, para jogos, vai testar sobre. Além do Golden Path, a gente tem o Silver Path. O Silver Path, sim, a gente vai testar missões e objetivos secundários. A gente vai entrar nos diferentes modos de jogo. Então, se a gente tem um jogo que tem um modo campanha, né, um jogo de tiro que tem um modo campanha que vai do começo ao fim, a gente vai testar o Golden Path nele. E aí ele tem um modo multiplayer para você jogar com outros jogadores, e ele tem um modo Battle Royale para você entrar na partida online. Esses modos secundários são testes do Silver Path. A gente vai testar o sistema voltados a isso. Isso não quer dizer que é o foco, isso não quer dizer que é a exclusividade ser testado no Silver Path. Quer dizer que a gente vai testar as integrações. Então, se existe alguma, qual é o componente, qual é o comportamento
que o modo multiplayer tem com o modo carreira. Qual é o comportamento que o modo do Battle Royale tem com o modo multiplayer? Então, no Golden Path, a gente não se importou com esses modos secundários. A gente testou só a linha básica do jogo, né? A linha do começo ao fim. Agora, no Silver Path, a gente vai poder retestar essa linha pensando nessas outras modalidades, se há alguma integração entre elas. E se não há, a gente vai testar elas como sendo sua própria linha de path, né? Seu próprio caminho para a gente testar. E além disso, a gente tem o Platinum Path, que aqui é realmente a experiência completa do sistema, né? A gente chama de Platinum Path em homenagem ao Platina do PlayStation, né? Que é conseguir todos os troféus. O que isso quer dizer, né? No PlayStation, às vezes a gente tem definições para conseguir todos os troféus, que é, você zerou o jogo, agora zere de novo numa dificuldade maior, agora zere de novo no modo New Game Plus, que você mantém todos os seus equipamentos, só que começa do zero. Então isso é o Platinum Path. A gente não vai testar isso no Golden Path. O Golden Path é uma iteração do jogador. Comprei o jogo, abri o jogo, joguei do começo ao fim, sem fazer nada secundário e acabou. O Platinum Path vai entrar nessas novas iterações. Se você, quando chega a certo nível do modo multiplayer, você libera armas para usar no modo single player, isso é do modo Platinum Path que a gente está testando, tá? Então é a rejogabilidade e a cobertura completa do sistema. Esse é o teste do sistema, diferente do teste de regressão, que a gente está validando como que outros features antigas estão se comportando. Aqui a gente está testando o decorrer, né, dessa progressão que foi feita. Geralmente, não quero dizer isso como regra, mas geralmente o teste de sistema é feito já numa fase pelo menos beta de produção, onde a gente já tem todo o conteúdo do jogo introduzido nele, né? Então é muito difícil a gente fazer um teste de sistema que vai ser robusto e nos dá informação suficiente lá no alpha, quando o jogo ainda não tem definido todas as suas features, né? Então lá é melhor a gente utilizar os outros testes que a gente aprendeu, os testes de integração, para testar exatamente as áreas de integração que estão sendo desenvolvidas, do que a gente navegar demais num mar de incertezas aqui, né, nessa etapa de produção. Então é importante. Outra característica importante, né, para a gente saber sobre os analistas de QA é a gente conseguir analisar que o uso desses testing types, né, o uso dos tipos de teste também podem ser entrelaçados ao momento de produção que o jogo está. Vai depender da participação de vocês e de como está o andamento do desenvolvimento, né? Em qual etapa a gente está, quais são as melhores ferramentas que a gente vai usar para essa etapa. É uma das definições que vocês vão aprender a ter conforme vocês aprendem o que são esses tipos de teste. Então esse é o System Test, teste de sistema, beleza? Então seguindo em frente, a gente vai falar sobre o teste de desempenho. Teste importantíssimo. Recentemente, vários problemas de performance, né, vários problemas de desempenho têm aparecido no mercado. Muitos jogos têm sofrido críticas fortes a respeito de desempenho. É uma imensa preocupação da indústria nesse momento, principalmente para jogos para PC e para mobile, porque a gente tem muitos tipos de PC, né, muitos tipos de peça, muitas especificações diferentes de mobile. Então são dois específicos que recebem muita atenção do teste de desempenho. Diferente do PlayStation 5, por exemplo, o PlayStation 5 só tem um tipo de PlayStation 5, então o desempenho nele é sempre igual. O teste nele, não estou dizendo que o teste é inútil, mas ele não é tão denso, né? Se a gente vai falar sobre teste de desempenho para PC, nossa, é uma super dor de cabeça. A gente vai pensar em várias coisas, muitas peças, em RAM, né? A gente vai falar sobre isso no teste. Então vamos olhar o que é o teste de desempenho. A gente separa o teste de desempenho em duas frentes. O teste de desempenho de hardware, que é identificar os gargalos relacionados ao hardware que está processando o jogo, né? Então, se está rodando num PC fraco ou num PC forte, se está rodando numa visão, numa resolução boa, numa resolução fraca. Então, aqui a gente vai usar alguns indicadores de desempenho, que a gente usa como indicadores, né, para medir e usar eles como critérios. Então, o mais comum deles é o FPS.
então quadros por segundo, né? Então os jogos têm suas definições, os jogos de última geração rodam a 60 FPS, os jogos da geração passada rodam a 30 FPS. A gente consegue criar esses critérios, definir aqui o que quer dizer qualidade, né? O quanto esses critérios, o quanto pode estar abaixo desse FPS. O uso da placa gráfica, né, para consoles, geralmente a gente não faz exatamente essa medição, porque o console divide o uso de memória de forma dinâmica, né? Os consoles conseguem, eles têm essa disposição, mas para PC especificamente a gente faz esse teste porque a gente tem uma memória para PC que é exclusiva da placa de vídeo, uma memória que é exclusiva da CPU. Então, é outra determinância aqui para o teste de desempenho, é saber o quanto o jogo está consumindo da sua placa de vídeo, o quanto ele está demandando da sua placa de vídeo, né? A temperatura num controle de risco, então eu fiz um comentário em outras aulas passadas, né? Mas retomando a isso, a CPU tem temperaturas máximas que são consideradas perigosas, né? Para a CPU, ela pode queimar, ela pode fritar, pode derreter componente, então é importante a gente considerar isso no desempenho, porque tem considerações que vão piorar o desempenho da CPU a ponto de superaquecê-la, né? Tempo de carregamento, então, quanto tempo leva para eu carregar um novo jogo, ou começar uma nova partida, ou fazer uma alteração no meu personagem, né? Quem nunca sentiu esquisito quando vai tentar fazer uma customização num personagem, e você seleciona um cabelo e leva minutos para carregar um cabelo novo? Isso é esquisito, né? É um problema de desempenho aqui. Então são coisas que a gente está validando porque elas são voltadas ao hardware. Isso é dependente do hardware. Quanto mais poderoso o seu hardware é nesse cenário, melhor vai ser o desempenho. E quanto pior ele for, pior vai ser o desempenho. Então a gente está focando aqui no hardware. E a gente tem a outra vertente, que é o desempenho de código. Independente do hardware, a gente consegue identificar gargalos que são relacionados a esse código base. Então aqui a gente vai entrar na ideia da velocidade de simulação, a gente vai entrar no uso de memória. Aqui começa a entrar algumas definições bem mais técnicas para um analista, né? Os analistas que têm alguma experiência com código, com programação, vão se destacar com esse tipo de teste, vão conseguir providenciar ferramentas e visão melhores, né? Mas ainda assim, mesmo que a gente não tenha, mesmo que você não tenha essa experiência, vocês ainda conseguem desenvolver esses testes e providenciar valor ao time de desenvolvimento usando algumas desses critérios, desses indicadores. Por exemplo, o uso da memória do sistema, né, a memória RAM, o quanto que o jogo está consumindo de memória RAM. A gente consegue fazer várias definições de critérios em cima disso, né? Então, por exemplo, se o seu jogo é super simples e você está testando ele num PC poderosíssimo que tem 34, 60, 32 ou 64 GB de memória RAM, e o jogo está consumindo isso tudo, só que ele não precisa, ele está consumindo, a gente tem um grande defeito aqui, né? Mesmo que o jogo não esteja puxando, tirando performance, caindo a sua performance aqui de FPS, ele ainda está usando mecanismos, né, recursos da sua máquina de uma forma inadequada. Então é importante a gente ter essa divisão. Às vezes a gente tem jogos que o FPS está lindo, rodando liso, só que ele está arregaçando no consumo de memória. Isso é perigoso, é aqui que acontece crash, é aqui que pode danificar a máquina, são coisas que a gente tem que ter em mente, né? Outro indicador de desempenho é o uso de disco, né? Qual a velocidade, o quanto tempo leva para coisas serem carregadas, serem puxadas do disco e colocados em processamento, né? Isso pode atrapalhar algumas situações. Por exemplo, se você tem algum jogo onde você, em vez de você controlar o personagem, você dá instruções para o personagem agir, às vezes você pode, né, clicar em algum lugar e falar ande até aqui e levar 30, 40 segundos até o personagem raciocinar o que você pediu. Isso é muito ruim, né, de desempenho, é muito ruim como a experiência de usuário. Então isso é independente do processamento da sua máquina, isso é baseado na simulação do código, o quanto que as funções demoram a ser chamadas, o quanto tempo leva para processar
ações dentro do jogo, né? E o uso de CPU, que é diferente do uso de GPU, de novo, né? Para consoles, eles têm essa difusão dinâmica, o console consegue mandar a memória para as áreas dependendo do que é mais necessário, mas no PC não. No PC a gente rastreia isso de forma à parte, né? Então, às vezes é até super importante para os desenvolvedores saberem se o jogo deles está pesando mais na CPU do que na GPU, ou o contrário, para eles poderem saber até onde atuar. Né? Pô, se o meu jogo não pesa nada na GPU e a CPU está sendo super consumida, talvez seja a hora de eu dar uma analisada na perspectiva de desenvolvedor, né? Analisar como que o jogo está sendo renderizado, onde que eu posso colocar mais peso na GPU para livrar a CPU de processamento, né? Então, vocês produzirem esses relatórios, vocês fazerem esses testes, trazerem essas informações à tona baseado nos critérios do jogo, baseado nos critérios aceitáveis de desempenho, é onde vocês vão trazer valor para o time de desenvolvimento, onde vai ajudar eles com esses problemas. Isso tudo é o performance test. Tá? A gente tem essas duas vertentes principais, mas eles são considerados performance test de qualquer forma. Na sequência, a gente tem o teste de compatibilidade. Teste de compatibilidade muito, muito comum quando a gente vai trabalhar sobre ports ou jogos multiplataformas. Né? A compatibilidade entre plataformas, mas também entre outras coisas. A gente vai ver também é afetado por diferentes caminhos aqui. Né? Então, aqui a gente vai falar sobre o comportamento de funcionalidade em diferentes ambientes. Então, a gente conversou lá atrás, no gerenciamento de defeitos, que a gente tem uma área que a gente fala sobre ambiente. Né? Lá onde a gente vai falar sobre tudo que é externo, os controles, resolução do display, as peças que eu estou usando. Compatibilidade é isso. A gente está falando sobre quão compatível o sistema, o jogo é com todos esses ambientes externos. Então a gente tem a compatibilidade de hardware, então aqui vai entrar peças de computador, como que o jogo se comporta se a minha placa for NVIDIA, se a minha CPU for Intel, se a minha placa for AMD, se a minha CPU for AMD, como que ele se comporta nas diferentes plataformas físicas. Então, no PC ele se comporta de uma forma, no console é diferente, porque a arquitetura é diferente, no notebook é diferente, num mobile, né, num celular, numa tablet é diferente esse comportamento. Dentro dos ambientes e periféricos, né, do ambiente de periféricos, como que o jogo se comporta quando eu tenho múltiplas telas conectadas, ou quando eu tenho modelos de fone de ouvido que tem seus próprios sistemas ou suas próprias features, né, dentro desse componente do ambiente, né, do ambiente externo. Como que os controles diferentes são afetados. Se eu estou jogando no computador e eu posso ter a oportunidade de testar isso em diferentes controles, né, ele se comporta no controle de Xbox igual ao controle de PlayStation, igual ao controle de Nintendo Switch, igual a um gamepad genérico. Então são situações aqui para a gente colocar na compatibilidade. E além do hardware, a gente tem a compatibilidade de software. Então as versões dos softwares do ambiente que podem afetar a funcionalidade, o comportamento do sistema, né? Então aqui vão entrar, será que o jogo se comporta no DirectX 11 exatamente igual ele se comporta no DirectX 12? Será que a performance é igual? Será que a funcionalidade é igual? O visual é igual? Então a gente está pensando sobre diferentes oportunidades que a compatibilidade pode afetar. Tem jogadores que estão no DirectX 11 e não querem fazer o update para o 12, ou o Windows deles não tem a oportunidade, né, de fazer o update. E esses jogadores querem jogar o jogo, eles querem poder jogar. E a gente disponibilizou na loja para esses jogadores também. Então a gente precisa comprovar que a compatibilidade não está sendo afetada. Né? Isso vale para drivers de GPU. Às vezes a gente tem uma super incompatibilidade. Assim que lança um driver novo, a gente tem uma incompatibilidade com ele. Ou quando a gente testa num driver desatualizado, a gente tem uma incompatibilidade lá. O jogo nem abre, nem renderiza. Então são coisas que a gente está pensando sobre isso. Além disso, né, as funcionalidades das plataformas digitais. Então, se o jogo está lançado na Steam, a Steam tem suas próprias ferramentas, suas próprias arquiteturas de como a Steam trabalha. E aí, se o mesmo jogo também está lançado na Epic Games, essas ferramentas e estruturas são todas diferentes. Como que eles se comportam nessas situações diferentes? É exatamente igual? Os achievements estão liberando igual? Quando a gente salva o jogo, ele está salvando
por igual nas pastas, eles têm interjeição entre eles, né? Se eu salvo se eu tenho o jogo na Steam e ele na Epic, e eu salvo ele na Steam, ele sobrepõe o meu jogo da Epic? São coisas para a gente pensar nessa compatibilidade. Então, pensando em todas as lojas, né? A App Store, a Play Store, como que é essa compatibilidade e como que é a compatibilidade na nossa conectividade. Então, o jogo responde da mesma forma se eu estou no Wi-Fi ou se eu estou numa rede a cabo, se o meu Wi-Fi está fraco, né? Se a minha velocidade de rede está fraca, se eu estou com limite de dados, se eu estou totalmente desconectado da rede. Então, tudo isso é compatibilidade. Como que o jogo se comporta em diferentes cenários do ambiente. Esse é o Compatibility Test, tá? Depois disso, a gente tem o teste de usabilidade. Ele é bem parecido com o de compatibilidade, mas ele vai focar os testes em outra coisa. Então, o teste de usabilidade, o comportamento que a gente está testando é a experiência do usuário em diferentes ambientes. Então, a gente pode, de novo, a gente vai dividir eles, né, em usabilidades de entrada, de inputs, né? Então, se eu estou usando diferentes controles, se eu estou usando o jogo agora funciona em touchscreen, onde antes não tinha. Então, se eu tinha um jogo no computador, onde se eu controlava as coisas com o mouse, eu tenho a oportunidade de, por exemplo, pôr o mouse em cima de um menu, e aí isso faz com que uma nova interface apareça para me explicar sobre esse menu. No celular, eu não consigo fazer isso, não tenho um mouse no celular. Então, como que é esse comportamento no celular? Eu perco essa funcionalidade ou tem outras formas? Então, a gente está testando aqui a usabilidade de inputs, né? Como que o usuário, qual é a experiência do usuário agora que as entradas que ele participa são diferentes. Então, se eu consigo definir sensibilidades sensibilidade do mouse, sensibilidade do controle, do analógico, com atalhos, né? Uma coisa que é muito clássico de aparecer problemas quando a gente trabalha em ports. Então vamos imaginar o seguinte, quando vocês estão jogando num console, num controle, o controle tem botões bem limitados, né? Se a gente for falar do PlayStation, tem o X quadrado, triângulo, bola e os gatilhos, né? Então você tem 4 botões principais, X quadrado, triângulo, bola. E aí cada um deles é relacionado a uma ação. Agora, essas ações podem mudar dentro do jogo dependendo do que você está fazendo, né? Então, se você está andando, se você está controlando um personagem, quando você está andando na rua, aperta o quadrado, ele pula. Agora, se você está dentro do carro e aperta o quadrado, ele breca o carro. É o mesmo botão, diferentes inputs. Quando você faz esse port para o PC, existe a oportunidade, o PC, porque ele está usando um teclado, né, de você poder colocar todos esses inputs em diferentes botões. Então, agora eu consigo brecar enquanto eu estou a pé. O que será que acontece? Ou eu consigo pular enquanto eu estou no carro. O que será que acontece? No console eu não conseguia fazer. No teste de usabilidade, agora eu consigo. Tá? São coisas que a gente vai trazendo à tona como oportunidades para a gente observar. E múltiplos controladores, né? Então, no PC, por exemplo, a gente consegue ter um controle, um teclado, um mouse. O que acontece quando isso tudo está conectado? O que acontece se eu fico desconectando e conectando coisas? São partes do teste de usabilidade para entradas. E a gente tem a usabilidade de exibição, ou de saídas, ou de outputs, né? Então aqui a gente vai falar sobre os displays, por exemplo, a exibição sobre display, diferentes resoluções. Então, se eu estou jogando no monitor que é 1080p, ou se eu estou jogando no monitor que é 4K, ou se agora eu estou jogando na tela do celular que é pequena, como que ficou a usabilidade disso, né? Os menus antes eu tinha um super espaço quando eu jogo em 4K, que eu consigo navegar pelos menus. Agora eles se comprimiram para caber dentro de um celular. Como que é essa nova usabilidade? E nas diferentes configurações de brilho, de contraste, se eu estou num ambiente que é muito claro, jogando com o meu celular, é diferente do que quando eu estou na minha casa, que eu consigo fechar as cortinas e definir o brilho do meu monitor, né? Se eu tenho múltiplas exibições, né? Se eu tenho várias telas ligadas ao mesmo tempo, como que o jogo se comporta com essa situação? Se eu estiver minimizando o jogo de uma tela para outra, se eu tiver resoluções dinâmicas, então no computador, né, no PC, a gente consegue colocar o jogo em modo janela e ficar esticando e diminuindo ele do tamanho que a gente quiser. O jogo se comporta bem quando isso acontece. Hoje em dia, isso pode acontecer até fora do PC. A gente tem aquele novo celular Flip da Samsung, né, que ele dobra assim e ele vira
quase que um notebookzinho, né? Quando você faz isso, metade da tela vira um teclado e a outra metade vira tela. Então a gente tem aplicativos de jogos de celular que também estão participando dessa resolução dinâmica. Como que é a compatibilidade, a usabilidade disso, né? Então essa é a definição do usability test, tá? A gente tem que tomar um cuidado aqui, um certo cuidado, porque usability test em software é um trabalho feito por designers, né? O usability test do software é você chamar pessoas da sua área, do seu público-alvo, para testar o seu software e ver se ele está utilizável pelas pessoas daquele mercado. Então a gente não pode confundir isso com esse de jogos que a gente está apresentando aqui. A gente está falando sobre usabilidade nesses cenários de diferentes ambientes, tá? Então esses foram os testes intermediários, são coisas que vão trazer oportunidade de vocês aprofundarem seu nível de teste, além daqueles testes básicos, oportunidade de oferecer esses serviços para os desenvolvedores, né? Falar para eles, a gente sabe fazer teste de performance, a gente sabe fazer teste de usabilidade, vocês precisam desse tipo de teste, né? Às vezes nem o desenvolvedor sabe que isso é uma preocupação. Isso é comum, tá? Às vezes os desenvolvedores não conseguem ter a visão geral de que o jogo que eles estão trabalhando pode ser diferente se ele está sendo testado em 2 telas, ou no monitor de outra resolução, ou portado para o Nintendo Switch. Então é importante a gente poder ser proativamente participativo disso. Então, por causa disso, a próxima aula a gente vai falar sobre os princípios do analista. Vai ser uma aula menos técnica e mais abstrata sobre a nossa participação. Muito obrigado, a gente se vê na próxima.